Bom dia, Otávio. Carlos, João Pedro, Miguel, tudo bem com vocês? Alice, Bom dia. Bom dia. Opa, tudo bem com vocês? Tudo bom. bom. João Pedro, tudo bem, João Pedro? Bom dia. Bom dia. E aí, Edu, tudo bem? Tudo? Matheus, Gabriela, Larissa, Eulália, Maria Clara. Vou esperar o restante do pessoal entrar. Está entrando o Cauã agora. E o Lucas. Aceitar os dois aqui. Cauã, bom dia. Lucas, bom dia. Bom dia. Ó, de máscara hoje? Então, você viu só? É que eu não estou na minha casa hoje. Tá? Ah, Aí eu estou fora da minha residência, então eu estou de máscara hoje. Hoje eu tive que ir em outra cidade, então eu estou me prevenindo. Laís, bom dia. Ana Flávia, Bom dia. como é que vocês estão? Bem, e você? Eu estou bem. Preparado para a nossa aula de hoje? Sim. Vamos lá. Alexandre, você tá certo, viu? Tem que usar máscara. Não entendi. tio, eu vou pintar hoje o desenho e vou te mandar. Eu fiz ontem e vou pintar hoje. Fiz ontem de noite enquanto eu não fiquei em casa. Certo, aí depois vocês me mandam. Não esquece de me mandar o desenho, não. Tem que me mandar até semana que vem, até antes da prova, tá? Para eu já mandar lá pro Ah, colégio. eu vou. Eu acho que eu já Eu te mandei. Tá? Quem não mandou ainda, me manda lá para eu não ter esse problema com o colégio, senão depois vai ficar sem a nota. Certo? Vamos lá, então? É. Pessoal, ontem nós paramos aqui, ó. Então, nós estamos falando sobre os monumentos, né? Que são obras construídas com o quê? Com o objetivo de preservar a memória, né? De uma pessoa ou um acontecimento relevante para a história de um local ou de uma comunidade. Então, geralmente, todas as pessoas que têm, todas as cidades que têm algo relevante, que tem algo histórico, o que eles fazem? Eles pegam e fazem uma escultura para homenagear. Aí nós temos aí o Monumento das Bandeiras, né? Que é o quê? É uma obra em homenagem aos bandeirantes que exploravam sertões durante os séculos 17 e 18. Ela foi inaugurada em 1953, na cidade de São Paulo, né? E está localizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Tá? A praça chama Armando de Sales Oliveira. E o escultor que fez essa obra aí, ó, essa escultura, foi o Victor Brecht. Ok? Dúvidas sobre isso? Não. Tranquilo, né? Vamos lá, próximo slide. Lembra que eu fiquei de passar para vocês algumas religiões no Brasil? Eu falei que eu não sabia quantas tinha, quais eram todas, tá? É verdade. Eu coloquei aqui, ó, num slide para vocês terem uma ideia, ó. Então, temos o Bahá'í, budismo. Dentro do cristianismo, nós temos catolicismo, protestantismo, adventismo, anglicanismo, mormonismo, igreja ortodoxa. Essa aí a gente já... Bom, pelo menos eu já vi aqui lá em São Joaquim, né? Testemunho de Jeová também tem, espiritismo, islamismo não vi, judaísmo eu não vi, neopaganismo,
religiões afro-brasileiras, hinduísmo e Santo Daime e religiões amendotistas aí. E lembra também que eu fiquei de passar para vocês o dia que era comemorado o dia do padroeiro da cidade. Tá? Então, é dia 26 de julho que as cidades de São Joaquim da Barra e Ipuã festejam dias dos seus padroeiros. Então, nesse dia 26 é celebrada perante a Igreja Católica aí a festa dos avós da Virgem Maria, né? Que é São Joaquim e Santana aí, tá? Esse aqui é só o que eu comentei no começo dessa aula nossa aí, que eu fiquei de passar para vocês. Então, eu estou reforçando isso aí. Vamos lá, vamos ver outro slide. Paisagem sonora. Quando a gente fala sobre paisagem sonora, a gente logo vai associar a uma paisagem ou uma foto que a gente vai imaginar um som associado a ela. Tá? Então, é muito simples de responder isso na prova. É pergunta de prova isso. Então, anotem aí. O que é paisagem sonora? É uma fotografia ou uma imagem que associamos um som a ela. Exemplo, um engarrafamento de carros. Uma foto de um engarrafamento de carros. O que a gente logo imagina nesse engarrafamento? Buzina. Eu não escutei. Buzinas. Buzinas, né? Não dá esse entendimento? Quando a gente vê muitos carros aglomerados, enfileirados, as pessoas querem passar, começa a buzinar. E se a gente vê uma gota d'água caindo dentro de um balde d'água, qual o som que a gente vai imaginar? Essa gota fazendo barulhinho dentro do balde d'água, né? Sim. Uma praça com muitos pombos, muitos pássaros. Barulho de pombo. O que você logo vai imaginar? Eles voando. O bater das asas, né? Sim. Então, são paisagens que o som já descreve aquele ambiente. Então, atenta aos sons de Lisboa, na sua cidade natal, o escritor português Fernando Pessoa, que ele é de 1888 a 1935, então ele escreveu um poema com o nome O Sino da Minha Aldeia, tá? Que é o nosso título, praticamente, desse capítulo nosso aí. Então, a inspiração veio do quê? Das badaladas que ele ouvia quando criança, né? Vindas das igrejas, dos martírios, então, próximo à sua casa. Então, imagine os sinos das igrejas. Logo, a gente vai imaginar o som que ele emite, né? Então, isso é uma paisagem sonora. Deu para entender o que é uma paisagem sonora? Sim. Sim. Alexandre, explica de novo. Explico. Então, paisagem sonora é uma paisagem ou uma foto associada ao som. Exemplo, uma praça cheia de pombos, uma pessoa passando entre eles, eles vão voar. Aí o que acontece? Você logo vai imaginar a batida das asas dos pombos, o engarrafamento de carros, as buzinas. A gente vai ver o sino nas igrejas. Dependendo a foto, a paisagem que está, a gente vai associar a batida no sino. Tá? Então, a gente logo vai imaginar o som associado àquela imagem. Entendeu agora? Sim, obrigada. Então, vamos para o próximo. Aqui nós temos uma vista panorâmica de Lisboa, que é a capital de Portugal. Tá?
Vendo essa paisagem, você consegue imaginar que sons podem ser ouvidos pelas ruas, nas casas e até na igreja ao fundo? O que vocês imaginam aí? Consegue ouvir algum som? Imaginar algum Sim. som? Qual Sim. som você consegue imaginar? Assim, um som de pessoas. Eu não sei como que eu posso dizer. De multidão. Isso. Eu não Por sei. algum motivo. Ó, nós podemos imaginar logo o sino das igrejas. Nós podemos imaginar ela totalmente barulhenta, uma cidade barulhenta, ou podemos imaginar uma cidade silenciosa, com os cantos dos pássaros. Lá no fundo, ó, eu vou passar o mouse. Tem alguns barcos ali, né? Olha lá. Ó. Sim. Podemos imaginar a buzina de um barco, né? Uhum. Então, a gente pode associar vários sons a uma imagem. Tá? Então, isso é uma paisagem sonora aí. Dúvidas sobre isso? Não. Aqui, Não. ó. Nessa foto aqui, ó, nós temos uma cachoeira desaguando aí entre as rochas, desaguando nas suas águas. O que a gente imagina esse barulho? Como a gente imagina? O barulho de cachoeira, da água caindo. Isso mesmo. E do lado, olha lá, os pássaros voando. Aquele barulho. Que não sei. O Bater barulho. das asas. Isso. Bater das asas dele, né? Então, uma cidade pode ser relacionada a uma paisagem visual, mas também a uma paisagem sonora. Imagine-se de olhos vendados em uma esquina qualquer da sua cidade. Você seria capaz de adivinhar onde está somente pelos sons ouvidos ao seu redor, como as buzinas dos carros, as badaladas dos sinos, o canto dos pássaros e as conversas das pessoas? Esse conjunto de sons típicos de um lugar é chamado de paisagem sonora. Agora, vamos responder a pergunta. Já se imaginaram ir de olho vendado, um exemplo, lá para o centro da cidade de São Joaquim da Barra? Vocês vão identificar que lá é o centro de São Joaquim pelos carros passando, pelo movimento, pelo barulho? Acho que sim. Acho que não. Eu sou muito burro para decifrar isso. Você vai de olho vendado, né? Chega lá, a pessoa te solta no centro de São Joaquim da Barra. Logo, você vai conseguir identificar pela movimentação e pelo barulho, né? Eu acredito que eu conseguiria. Não sei. Agora, se for uma cidade desconhecida, a gente logo vai identificar os barulhos. Mas a gente não vai saber onde a gente está, né? Mas se for algum lugar que a gente conhece, que a gente já tem em mente, a gente consegue identificar onde a gente está, tá? Então, o que acontece muito com as pessoas que têm deficiência auditiva? Ela consegue visualizar, ela tem o quê? Uma paisagem visual, né? Ela não vai escutar, ouvir os barulhos, mas visualmente ela sabe se identificar. Então, a gente conseguindo visualizar e ouvir fica mais fácil, né? Ou só ouvir também fica fácil de decifrar onde a gente está, correto? Correto. Dúvidas sobre isso? Não. Não. Então, nós temos aí uma aldeia. O que seria uma aldeia? A aldeia, praticamente, é um lugar habitado por um grupo de pessoas,
um grupo menor de pessoas, né? Uma quantidade de pessoas bem de pouca quantidade aí, né? Então, ou seja, uma vila, uma cidade pequenininha, um bairro, né? Uma colônia. Então ainda tem fazendas ainda que tem um grupo pequeno de pessoas. Então isso é chamado de uma aldeia, tá? Uma tribo de índio, por exemplo, mora em uma aldeia. Por quê? É um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas de menor quantidade aí. Um dolente. Então, é triste, expressa dor. Aí nós temos uma imagem, ó. Eu pus a imagem da aldeia, tá? E aqui, ó, eu coloquei a dor de Cristo aí, né? Cristo dolente. Então, Cristo com dor, sofrendo, tá? E soa. Soa produz som. Tanjas. Toque, soe, ressoe. E errante, sem destino. Aí eu coloquei uma outra foto aqui ao lado, ó. Tá? Que é de um errante, de uma pessoa que vai andando sem destino. Ou seja, hoje nós chamamos de... Como nós chamamos as pessoas que não têm um lugar fixo, que fica de um lugar para o outro? Nômade? Não ouvi. Nômade. É andarilho, né? Vamos classificar assim? Podemos chamar assim? Uma pessoa que vai de um lugar para o outro sem destino? Dúvidas sobre essas palavrinhas? Não. Não. Só, assim, na Tanjas, eu não entendi muito bem. As tanjas significa toque, soe e ressoe. Por exemplo, a gente pode tocar, a gente pode soar. O exemplo, o sino. A gente soa o sino, né? Bate o Entendi. sino. E pode ressoar, tá? Então, isso que Tá. significa tanjas. Tá. Então, são palavrinhas pouco usadas aí, tá? A gente não vê com frequência essas palavras. Aliás, eu quase não vejo isso. Eu vejo mais na nossa matéria, né? Eu Uma nunca imagem escutei. interessante aqui, ó, vocês viram que Cristo está triste, está sofrendo. É uma pintura, ó. Cristo dolente. Está com dor, né? Os antigos falavam muito essas palavrinhas. Os nossos bisavós, nossos avós não, mas nossos bisavós mais falavam isso. Essas palavras mais difíceis, tá? Dúvidas sobre isso? Não. O som do silêncio. Então, esse som do silêncio aí foi criado pelo americano John Cage, 1912 a 1992. A composição 4 minutos e 33 segundos, que é uma provocação sobre o que é música, música, silêncio e paisagem sonora. Então, essa música foi executada em 1952. Então, esse artista aí, ó, ele criou, John Cage, criou uma composição chamada 4 minutos e 33 segundos, tá? Então, essa música ela foi muito executada em 1952, nos Estados Unidos. E causava muita estranheza, chamava a atenção dos espectadores. Quando os espectadores ouviam ela, eles achavam estranho a percussão dela. Os espectadores esperavam ver uma execução do pianista David Tutor. Do lado aqui está o David, ó, como ele seria naquela época. Tá? E, no entanto, conforme indicação de Cage, o músico não tocou uma nota sequer durante 4 minutos e 33 segundos. Então, ou seja, ele foi lá para fazer um espetáculo com piano e ele ficou 4 minutos, que é a duração de uma música,
em silêncio. Isso causou muita estranheza nas pessoas. Por que que ele está fazendo isso? Cadê a música? Ele só está fazendo o que está tocando. E aí? Por que está acontecendo isso? Né? Aí o público logo percebeu aí o silêncio. Era nítido os sons da paisagem sonora daquela sala de concerto, entendeu? Então ele fez de propósito isso, para as pessoas entenderem o que era uma paisagem sonora. Ele fazia que tocava e as pessoas logo imaginavam o som do piano, as notas musicais do piano, né? Então, imaginativamente, aí, no imaginário da gente, isso era nítido, né? Esse som era nítido. E tinha uma paisagem dele lá tocando, fazendo que estava tocando, né? Fazendo que estava no concerto, né? Então, lá também ouviu muitas pessoas tossindo, cochichando, se mexendo, né? Desconfortáveis nas cadeiras. Então, tinha vários sons relativos naquela paisagem sonora que ele provocou. Além dele estar fazendo o que estava tocando, tinha o barulho das pessoas, né? Que as pessoas faziam dentro da sala do concerto aí. Bem maluco isso, né? Muito doido. Sim. Dúvida sobre isso? Não. Não. Então, quem foi o John Cage? Então, ele foi o filho de um inventor, ele foi compositor americano, tá? E se tornou uma referência para a música no século XX, por pensar e criar composições de um jeito muito diferente e para os padrões da época, até mesmo revolucionário. Então, ele fez de um jeito para provocar, ele inovou o seu repertório aí, tá? Ele inovou a sua performance nos palcos, nos eventos que ele participava aí. Então, para ele, o som já era, por si só, entendido como música. Tá? Então, tem um artista que nós vimos no 6º ano, não sei se vocês vão lembrar, que chama Hermeto Pascoal, que ele utilizam objetos simples, como garfos, panelas, copos. O que ele encontrar, ele transforma num som musical para a composição dele. Vocês lembram desse artista, do Hermeto Pascoal? Sim, eu lembro. A gente fez uma pesquisa. Eu lembro. A gente fez uma pesquisa sobre ele o ano passado, tá? Então, esses sons, eles considerado como composições musicais. Então, o ruído é puro, né? Um ruído fácil de identificar às vezes, ou que faz uma composição legal em uma música. Então, na década de 1950, investigando o silêncio, Cage entrou em uma sala construída de modo que nenhum som pudesse ser ouvido em seu interior. Mesmo assim, lá de dentro, ele ouviu duas coisas. Um som agudo, que identificou como seu sistema nervoso em funcionamento, e o som grave, produzido por sua circulação sanguínea. Com isso, concluiu que o silêncio não existe no mundo. Há sempre algo que se movimenta, produzindo som, mesmo que seja dentro de nós. Concorda com essa teoria que ele fez? Sim. Quando a gente acha que está num silêncio total, que não existe barulho, pode haver algum ruído, alguma coisa que chame a nossa atenção? Sim, Pode, eu um acredito exemplo é a que sim. batida do coração. Realmente. Eu acho que assim, igual os cachorros, os gatos têm um ouvido mais dinâmico que a gente, né? Eles conseguem ter uma percepção maior. Então, eles têm uma audição melhor do que a nossa, né? Então, às vezes a gente não escuta nenhum barulhinho, mas eles escutam e começam a latir. Já perceberam isso? Verdade. Verdade. Então, ou seja,
sempre tem algum ruído, algum barulhinho diferente, que a gente não percebe, que não está no nosso alcance de ouvir, mas que outros animais identificam isso e começam a se manifestar com um barulho, né? Eles acham estranho isso. Dúvidas sobre esse artista? Não. Eu voltei porque eu não estava escutando você. Ah, tá. Legal. Com isso, nós terminamos esse nosso 6º capítulo aí, tá, pessoal? Então, o que, que vai acontecer? Na próxima aula, lembra que eu falei para vocês que eu tinha que passar sobre folclore, que nós começamos a ver o ano passado? Então, eu já vou começar nas próximas aulas, depois da prova, sobre o folclore, tá? Para a gente concluir aquele trabalho que a gente começou a fazer o ano passado. Certo? Certo. Ó, lá no positivo, eu liberei as trilhas. Então, façam antes da prova, porque aí vocês vão estar treinando já para a prova, estudando ao mesmo tempo. Então, façam as trilhas lá, e isso vale nota também, as trilhas. Então, entra no positivo on lá, façam todas as perguntas para ganhar já o ponto da nota aí para somar junto com os trabalhos, certo? E os desenhos, manda aí para mim. Quem não mandou ainda, já vai mandando. Não deixe para a última hora, não. Dúvidas sobre isso? Não. Não. Então, nós vamos nos despedindo por hoje. E semana que vem, qualquer coisa na hora da prova, vocês me perguntem. Repete o que é pra fazer que eu não entendi. É pra mandar foto e tudo mais? Os trabalhos, você fala? É. Os trabalhos têm desenhos, né, que eu pedi para fazer, Dia dos Pais, tem o Eu fiz. Dia do Folclore. Eu acho que são só esses Isso. dois, não é? Ah, não. Aham. Eu fiz do Dia dos Pais e só eu pintei o do folclore. Eu acho que são só esses dois. Deixa eu olhar aqui na pasta de vocês aqui. Professor, então o capítulo da prova vai ser o primeiro dessa apostila, né? Vai ser o primeiro dessa apostila. No simulado, nós vamos fazer a prova desse capítulo 6 e do folclore, tá? Ok, Tá. simulado. Folclore é fácil, é coisa... A gente está sempre acostumando ver aí desde do primeiro ano a gente vê folclore, então é só relembrar, tem as brincadeiras, tá bem bacana os slides que eu fiz. É comprido a matéria, mas assim, vai passar rapidinho. Acho que em 2 aulas a gente vê tudo, tá? Aí tem o parentins que a gente tem que ver e tem os índios, né? Os indígenas. Tá? Se a gente não conseguir passar tudo nesse bimestre, a gente completa no bimestre que vem, mas a gente tem que passar isso aí. O ano que vem a gente já partir para outros passos aí. Certo? Certo. Alguma dúvida a mais? Não. Não. Então, vou encerrar aqui a nossa aula. Um bom final de semana a todos aí e até semana que vem. Aí, durante a prova... Obrigado para você também. E na hora da prova, vocês põem o nome lá no WhatsApp para eu poder fazer a chamada. Tá. Ok. Tá. Na hora da prova? No dia da prova, isso. Tá. Ok. Bom Só final de colocou o semana, nome? tá? Oi, Eulália? Não foi a não, foi É, é pra colocar só o nome no dia da prova lá no grupo? É o nome e o número, né? Aí vocês mandam no zap e começam a fazer a prova. Manda um pouquinho antes de começar a prova, nossa, para eu saber quem está lá, para já fazer a chamada. Tá bom. Tá. Mais alguma dúvida? Não. Não. Então, bom final de semana a todos. Até semana que vem, tá?
Até. Tchau, até. Até. Tchau. Tchau.